Sejam bem-vindos a mais um podcast Gestão Arretado. E hoje nós vamos falar sobre folha de pagamento. Nós trouxemos aqui o Paulo César para responder várias dúvidas nossas referentes de desconto, né? Seja bem-vindo, Paulo César. Muito obrigado. Trouxemos também o Alisson Matheus, especialista no DP, que também vai responder aí várias dúvidas que nós temos aqui. Pode mandar. E eu, Joyce Florencio, vou ficar aqui com você. Acompanha. Se você ficou com alguma dúvida, vai no nosso @gestãoarretado. Manda todas as tuas dúvidas lá que nós vamos te responder de forma personalizada, tá bom? Bora lá. Gente, como é que tá esse processo de admissão e descontos, né? Em outro episódio, a gente viu todo o processo de admissão online. Se você não viu, corre lá no nosso podcast, vai dar uma olhadinha em todo o conteúdo que a gente preparou para você. Mas nós trouxemos aqui falando mais sobre a questão dos descontos. Quais os descontos principais da folha de pagamento, Alisson? Que descontos são esses que estão sendo feitos na minha folha de pagamento, né? Um fato interessante é que a gente pode salientar alguns descontos que geralmente são os que são feitos, né? Por exemplo, o desconto de plano de saúde, né? O plano de saúde, geralmente as empresas, elas pagam um valor, né, e cobram só uma taxa do funcionário. Mas essa taxa, ela só é autorizada se o funcionário quiser, né? E aí, que momento eu fiz isso? No momento da admissão. Geralmente, no processo de admissão, você recebe, né, as informações de descontos que a empresa pode fazer. Seja de plano odontológico, seja de plano de saúde. E aí você autoriza ou não esse desconto. Se você autorizar, todo mês na sua folha vai vir um desconto. Se você não autorizar, não vai vir esse desconto, mas você também não vai ter esse benefício, né, pela empresa. Fora esse tipo de desconto, Paulo, tu lembra de mais? Temos o desconto do INSS, Sim. né? Que esse desconto é por lei, onde a empresa tem a oportunidade, né, de fazer esse desconto na folha e repassar esse valor para o governo. Então, assim, ele retém na folha de pagamento esse valor do INSS, ele apenas repassa para o governo, repassa para a Previdência Social, onde ele vai poder estar contribuindo com o INSS para aposentadoria, para um possível acidente, para gestação, se a mulher vier ter, né, a ficar gestante, ele também está contribuindo para a gestação, né, para esses benefícios. Para também acidente, auxílio acidente. Então, todos esses descontos do INSS, ele está contribuindo para que o funcionário possa ter esse benefício, caso ele venha precisar. São descontos, tem também um desconto de vale transporte, vale refeição. Que tudo tem que ser autorizado, né? Todos têm que ser autorizados. O desconto sindical, como é que ficou? O desconto sindical ele não é mais obrigatório, né? Alguns funcionários, colaboradores, eles eram filiados aos sindicatos. E aí, na maioria das vezes, o sindicato automaticamente já obrigava a empresa a fazer esse desconto na folha. E hoje, né, nós temos a oportunidade, né, de escolher se eu quero ou não fazer esse desconto. Então, assim, com relação a desconto sindical, contribuição associativa, não mais é obrigatório. Só realmente se o colaborador quiser, né, estar contribuindo para o sindicato, mas não é mais obrigatório. Isso. Existem também os descontos das faltas, né? E aí são descontos que acontecem por mês, né? São descontos que acontecem de acordo com as atividades do trabalho, né, do funcionário. Seja falta, seja um atraso, um vale em dinheiro que foi pego na empresa. Então, são descontos que eles vão variar de mês para mês, de acordo com as atividades do funcionário. E o desconto da falta, ela é maior do que até o dia trabalhado. Por quê? Exatamente, né? A lei permite que, se eu faltei um dia, a empresa ela tem autorização para que ela venha descontar o descanso semanal remunerado. Isso é permitido perante lei, né? Se eu falto um dia, a empresa automaticamente ela pode, ou se realmente ela não quiser fazer esse desconto, também ela tem a opção. E o que é esse desconto? É um desconto por ele ter faltado durante a semana, é o desconto DSR, né? Desconto semanal remunerado. Que é equivalente ao sábado e domingo, ou domingo exatamente, que ele fica em casa. Exatamente, sobre esse dia que ele ficaria em casa, né? Então, assim, se ele faltou, por exemplo, terça ou quarta-feira, ele já descansou. Então, assim, ele já tem, o empresário tem por lei para fazer esse desconto em folha.
Então é como se descontasse 2 dias de trabalho meu. Isso. Então eu faltei um dia e perco 2. Se faltou um dia numa semana, você perde o dia da semana e perde o final de semana que você teria direito a receber. Em desconto, né? Em desconto. E assim, sucessivamente, se na Isso. outra semana eu faltar de novo, Aí eu perde 2 DSRs. perco de novo 2 vezes. Por exemplo, eu faltei 3 vezes nessa semana. Em uma semana só eu faltei 3 vezes. Então, como você faltou na mesma semana, você vai ter um desconto de 3 dias, mais um DSR, porque é só foram faltas na mesma semana. Agora, por exemplo, se você faltar 2 vezes, uma vez em cada semana, então serão 2 faltas e 2 DSR, porque foram em semanas diferentes. E aí vale só ressaltar um ponto que as pessoas têm muita dúvida, né? A questão de atrasos ou ausências no trabalho. Geralmente, o trabalhador, ele não, por algum motivo, né? Ele não vai trabalhar de manhã ou não vai trabalhar à tarde. Nesse caso, se ele não for trabalhar, também é válido o desconto do DSR, se faltar algum dos turnos. Sou mãe, tive que levar o menino pro médico. Aí, nesse caso, a mãe ela tem direito a uma folga, né, no ano, para poder acompanhar filhos, tanto em reunião escolar como em levar ao médico, né? Agora eu tô falando assim de um atraso anormal. Faltei porque eu não quis ir trabalhar hoje de manhã, só vou trabalhar à tarde. Então você vai ter um desconto de ausência de 4 horas e vai ter um desconto de um DSR. O detalhe é que as pessoas, elas confundem muito, né? Elas precisam levar o atestado. Sim. O desconto que nós estamos se referindo são descontos Sem injustificáveis, né? Isso. E não tem uma justificativa. Se eu levo um atestado, se eu tenho algum documento atestando que eu estive por exemplo, acompanhando, que eu estive ao médico, então se o médico me deu um laudo atestando que eu poderia, eu posso usar realmente esse atestado para ser abonado. Então, não vai de forma alguma descontar em folha de pagamento. Ele é justificado. Exatamente. Mas eu estou me referindo a atestado mesmo, porque tem alguns funcionários que levam declaração. Declaração é diferente de atestado. Uma declaração é que eu declaro que estive naquele local. E um atestado eu estou atestando, o médico está atestando que ele esteve naquele local por algum motivo, por alguma doença. Então assim, o médico ele vai dar tanto o atestado, vai carimbar e vai assinar dizendo que realmente ele está validado para ser abonado aquele dia. É como o Paulo falou antes, né? É muito da gestão da empresa, né? Descontar ou não o DSR. Da mesma forma é a declaração. Vai variar da gestão da empresa. Se a empresa falar assim, o funcionário não veio porque foi acompanhar um filho ao médico, trouxe uma declaração. Tá bom, não vou descontar. Ele vai me pagar isso depois, ou ele depois do horário ele fica mais um dia para compensar esse horário? Pode? Pode. É uma questão de conversa entre o funcionário e a empresa, né? Exatamente. Então assim, se vai beneficiar ao colaborador, ele pode abonar, né? Se vai sempre beneficiar, ou então assim, eu não quero descontar dele, eu quero que ele receba integralmente. Então eu posso abonar, independente dele esteja trazendo ou não um atestado ou uma declaração, ele pode sim. E aí, no caso, Alisson, quando o desconto acontece, como é que esse documento chega na mão do setor pessoal? Esse desconto Porque tem um prazo, né? No caso, o exame. Né? O atestado. Tive uma falta, o atestado, aí tive que conseguir um atestado, porque eu fui pro médico e o médico me deu um atestado. Só que tem um prazo para poder mandar esse documento. Ele tem até 24 horas, né, para estar passando para o setor pessoal esse documento. E se eu não passar? Se não passar, automaticamente, né, já poder fazer o desconto. Porque ele não passou o documento. Tem que passar em tempo hábil. Em tempo hábil. É bom passar um dia até um dia, né? Depois, 24 horas para você fazer a entrega. E aí essa informação também tem que ser enviada para a contabilidade em tempo hábil. Não adianta enviar quando a gente já está fechando folha de pagamento. Falando na questão dos descontos da folha de pagamento, nós temos também os proventos, né? Que são os recebidos da folha de pagamento, que compõem esse custo. O banco de horas, né? Ele, como o próprio nome diz, é um banco onde eu tenho a quantidade de horas ou dias onde eu possa compensar durante o ano. Então, assim, se eu não cumpro, a empresa ela não dá esse tempo para o colaborador ele desfrutar desse banco de hora,
Então, assim, durante um ano, que são 365 dias, eu preciso pagar ele se ele não desfrutou desse banco de horas. Então, assim, eu não posso ultrapassar esse um ano, né? Quem é que faz o controle desse banco de horas? Tipo, quem é que fiscaliza? Porque antigamente você ia no sindicato e fazia essa fiscalização, né? Esse controle. E hoje, como é que é feito o controle do banco de horas? Deve ser um controle interno da empresa para poder ter essa gestão do banco de horas. Mas não existe fiscalização de outras pessoas, de órgãos, entidades, para conferir se está cumprindo. Porque você falou, Paulo, um ano para cumprir, para ser recompensado por essas horas que eu trabalhei. Na verdade, isso é tudo em lei, mas geralmente na prática, né, os sindicatos não conseguem acompanhar. O Ministério do Trabalho não consegue acompanhar em tempo hábil, até porque assim, é impossível ele acompanhar por ter tantas milhares e milhares de empresas, ele não consegue, né? Então, assim, é um acompanhamento, porque, por exemplo, vamos lá, a minha empresa, ela passou por uma fiscalização, e nessa fiscalização, o Ministério do Trabalho, ele percebeu que aquele banco de horas, ele não foi cumprido, então ali já é o motivo dele ser penalizado. A lei precisa ser cumprida, independente de ter fiscalização ou não. Precisa ser cumprida. Então, uma fiscalização, nesse caso, acontece através de uma auditoria, né? Exatamente. Ah, entendi. Para poder acompanhar esse processo. Exatamente. E quando a minha empresa quer que eu faça 4 horas de banco de horas, eu posso? 5, 6? Quantas horas? Existe até um limite, né? Tanto para banco de horas como para extra. Você só pode fazer 2 horas ao dia. Eu posso fazer 2 de banco de hora e 2 de extra? Não. Ah, tem que ser no geral 2 ao dia, né? 2 ao dia. Até porque se você extrapolar esse horário, você vai extrapolar a sua carga horária de trabalho. Então, assim, tem que ter limites, né? Nesse controle. Então, assim, ele tem que cumprir a carga horária, né? Mínima dele, mínima, de 8 né? horas. Que é de 8 horas, que é de 44 horas semanais, Isso. 220 mensais. E para que esse banco de horas seja aceito, ele precisa até 2 horas após o seu horário, né? Isso. E falando em proventos, existem vários proventos, né? Além do salário, né? Dos 30 dias trabalhado, existe a hora extra, existe a ajuda de custo. Então, são vários proventos que existem lá na folha. Como é que funciona a ajuda de custo? Geralmente as empresas elas pagam um valor, né? Para o funcionário se deslocar da sua casa até o trabalho. E aí, essa ajuda de custo, se for referente a vale transporte, tem a questão do desconto. Né? Você recebe uma ajuda de custo, mas você também tem um desconto na sua folha. Mas também tem que ser autorizado se vai haver ou não o desconto de vale transporte. Mas, e eu posso receber ali outras formas de ajuda de custo? Sim, pode. Quais? Exemplos. Ajuda de custo, por exemplo, vamos lá. Até para realmente eu comprar uma roupa, eu posso dar uma ajuda de custo para aquisição de roupa, para aquisição de um equipamento, se eu trabalho home office. Então, assim, tem várias formas de eu estar fazendo uma ajuda de custo dentro da folha. Entendi. Mas essa ajuda de custo é calculada o imposto em cima? Essa ajuda de custo, ela não incide nada de imposto. Nem FGTS, nem INSS, exatamente. Elas são isentas. Então, o empregador pode dar essa ajuda de custo para o seu colaborador e ainda assim nem ser tributado em cima desse valor. Exatamente. É uma boa, né? Porque você chegando em um acordo e para ajudar esse seu colaborador, como o Paulo falou, né? Hoje o trabalho híbrido, as pessoas vão trabalhar em casa, então você vai precisar de um equipamento. Você pode dar uma ajuda de custo para a compra de um equipamento e outras coisas mais, né? Exatamente. Lembrei de outros proventos. Tem a insalubridade, a periculosidade, que também são proventos, que ela compõe a folha. Aí depende de empresa para empresa, né? O risco da empresa. Como é que eu sei se a minha é insalubridade ou periculosidade? Pronto. É um laudo que mostra se a sua empresa ela tem risco ou não, né? Geralmente, boa parte das empresas não tem risco. Mas, por exemplo, uma clínica odontológica tem sim um risco. É um mínimo, mas tem um risco. Então, tem que ser pago pela periculosidade, né? Eu trabalho com algo que ocorra perigo de vida. Um posto de combustível, por exemplo. Então, é um alto risco, aí já tem uma proporção maior para você receber essa ajuda. Mas aí, justamente, são empresas que têm
um grau de risco. Para quem trabalha em pra quem aeronave. Essa questão da folha de pagamento é muito interessante, né? Porque ela gera, na verdade, mais benefícios para os dois lados, né? Tanto Sim. para o colaborador como para o empreendedor, do que percas, né? E fora que isso vai garantir a segurança desse colaborador. Então, assim, se você ainda pensa em ter um funcionário sem carteira assinada, reveja se isso vale a pena, tá? Que eu acho que ir pra justiça, né, por conta disso, eu acho que vai ficar muito mais caro. Para a justiça sai mais caro, precisa de advogado e muita testemunha, muita comprovação que você não estava agindo de má fé. Isso. Como é que tá o processo de assinatura na folha de pagamento? Que antigamente a gente recebia o papel, né, para fazer aquela assinatura, e aí? Isso, antigamente a gente assinava, né, recebia o contra-cheque, né, o famoso contra-cheque, onde a gente iria assinar e o RH acompanhava tudo direitinho. Hoje não precisa mais assinatura, o empresário ele precisa apenas, né, fazer o depósito ou a transferência bancária ou o Pix. Ali já está comprovando que houve o pagamento. E é um detalhe que é bastante, que a gente precisa se atentar, né, o empresário, é que ele deve realmente ser fiel à folha de pagamento. Se a folha de pagamento tem lá 2.532, ele precisa fazer o Pix, precisa fazer a transferência, então ele não pode mudar o valor. Entendi. Arredondar, né, ou Não diminuir. pode arredondar ou aumentar, porque aquilo Tem que ser fiel ele àquilo. comprova que ele está pagando, né, está Exatamente. efetuando o pagamento da folha. Então, e ele tem que pagar via movimento bancário, é isso? Movimento bancário. Porque assim, ninguém mais usa dinheiro, né? Então, assim, todo mundo tá com o dinheiro na conta, faz uma transferência, faz um Pix. Então, aquele comprovante já serve como comprovação que você fez o pagamento. Mas se ele realmente não quer fazer, ou ele não trabalha com nenhum banco, né, que eu acho difícil, né, alguma empresa trabalhar sem banco, ele pode também pagar fisicamente. E aí sim, aí exige que Seja faça a assinado. assinatura realmente manual. O recibo, né? A assinatura do Do contra-cheque. contra-cheque. Ótimo. Se você ficou com dúvida, vai lá, @gestãoarretado, manda todas as suas dúvidas de forma personalizada, nós vamos responder para você, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.